Continuamos o nosso programa de hoje conversando com a secretária municipal de Desenvolvimento Social, uma secretaria que vai mudar de nome por conta da reforma administrativa. Já estou explicando aqui para vocês. Tem 2 nomes atualmente. Ainda não foi promulgado o novo nome da reforma administrativa, que foi aprovado na reforma administrativa, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, aqui de Mossoró. Janaína Holanda, você pode mandar sua pergunta para ela. Estamos conversando aqui sobre a situação das pessoas de Mossoró em situação de vulnerabilidade social, pessoas que precisam de apoio, de assistência social. E é sobre esse assunto que nós estamos conversando. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Castromóvel. Daqui a pouco o Vonulvio traz notícia de Brasília. Mas antes disso, a Prefeitura Municipal de Mossoró divulgou no Jornal Oficial que abriu licitação para aquisição do Castromóvel para a saúde animal. O processo iniciou em 2020, quando a deputada estadual Isolda Dantas destinou R$ 145 mil para a aquisição do Castromóvel para Mossoró. E, naquela época, em dezembro, o governo do estado depositou o dinheiro na conta do município. O vereador Pablo Aires, que atua na causa animal, chegou a questionar nas redes sociais e no plenário da Câmara Municipal a demora na compra do Castromóvel, já que o dinheiro da emenda já havia sido adquirido, liberado. Então, o Castromóvel é uma unidade móvel de atendimento das demandas de castração de animais de pequeno porte. E agora sim, essa situação que gerou tanto debate em semanas anteriores aí deve ser resolvida aqui em Mossoró. Vonulvio, o que é que tem de Brasília aí? Qual é a novidade que sempre tem, né? Vamos falar a verdade. Sempre tem, Carol. É uma medida que foi anunciada pelo presidente Bolsonaro na semana passada, que intensifica essa crise institucional entre o Planalto e o Judiciário. Ele deu entrada no impeachment de ministros da alta corte do país, do STF. O presidente Bolsonaro ingressou na tarde desta sexta com um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A formalização ocorre no dia em que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de apoiadores do presidente, como o cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula, aliados do presidente. E aí, Carol, a justificativa do pedido de impeachment, Bolsonaro afirma que o ministro cometeu crime de responsabilidade no âmbito do inquérito das fake news, no qual ele foi incluído por Moraes por ataques às urnas. Segundo Bolsonaro, os atos praticados pelo ministro transbordam os limites republicanos aceitáveis e que Moraes não tem a indispensável imparcialidade para o julgamento dos atos do presidente da República. Na peça, ele diz ainda que o ministro comporta-se de forma incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções ao descumprir estes compromissos firmados ao tempo da sabatina realizada no Senado. E tem este pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas fala-se que outros 4 processos de impeachment estão ainda rondando ali o STF, vindos do Planalto. Então, realmente, final de semana promete ser de bastante movimento, viu, Carol? Pois é, enquanto os deputados protocolam pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro protocola pedidos de impeachment contra os ministros do STF, e assim é assim que está acontecendo a crise institucional aqui no nosso país, né? Ele realmente tem essa rusga, vou chamar assim, não ser indelicada, com os ministros do STF. A gente tem visto ataques aí reiterados, inclusive existem processos que foram abertos por conta de ações nesse sentido, manifestações dos seus apoiadores, inclusive chegou a ter presença do presidente Jair Bolsonaro. Então é uma coisa que vem acontecendo desde de 2019 que se ficou muito sério realmente. Uma crise que se aprofundou no ano passado e nesse ano de 2021 durante a pandemia. A questão é que o presidente Jair Bolsonaro quer colocar nomes indicados seus ali no STF, né, Vonulvio? Agora, os ministros do STF, quando eles se tornam ministros do STF, eles adquirem garantias constitucionais que, apesar da relação de confiança que existe, ele tem ali um suporte muito grande
de poder agir com autonomia, de agir da maneira como ele quer. Um exemplo de que nem todos os indicados fazem o que o seu indicador quer, vou chamar assim, é Joaquim Barbosa. Foi Joaquim Barbosa, né? Foi indicado pelo presidente Lula e, em muitos casos, ele atuou ali com decisões que foram desfavoráveis a Lula, porque ele estava garantido ali por todas as prerrogativas que um ministro do Supremo tem. Então, é bom pensar nisso, porque nem sempre é desse jeito. Não é bem assim que funciona, porque as instituições têm a garantia de suas autonomias também. Pois é, Carol, já tem um ministro indicado pelo presidente Bolsonaro, o Nunes Marques, tem outro já aí, o processo teve início no Senado, mas querer transformar o Senado, querer transformar o STF em apenas indicados do presidente, aí a gente já parte para um outro nível que não é o mais democrático. Vamos continuar aqui nosso bate-papo sobre assistência social e cidadania de Mossoró, com a secretária municipal da pasta, Janaína Holanda. Está aqui com a gente, bem caladinha aqui, ouvindo nossa conversa sobre... Com ela o assunto é outro, certo? Em relação ao agosto, mês de agosto, aconteceu muitas ações, tem acontecido muitas ações. Uma delas é em relação à primeira infância e amamentação. Que trabalho é esse que vocês estão desenvolvendo? Exato, estou aqui aprendendo com vocês, viu? Eu ficaria a noite todinha ouvindo. Pois é, a primeira infância, Mossoró foi a primeira cidade a aderir a um programa nacional, um projeto nacional, que direciona o mês de agosto para a primeira infância. Antes disso, nós já havíamos aderido ao Plano Nacional, ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, que o que quer dizer isso? Quer dizer que nós, enquanto gestão, a Secretaria, diz publicamente que vai trabalhar, vai intensificar ações voltadas à primeira infância, que vai desde a gravidez, né, até os 6 anos de idade. Então, nesse mês, nós estamos realizando uma série de ações em parceria com as secretarias de saúde e também a Secretaria de Educação. Nós trabalhamos de forma muito integrada. E aí, na saúde, tem a campanha da amamentação, que também é no mês de agosto. Então, nós unificamos a programação, saúde, assistência e educação e levamos para os nossos equipamentos sociais uma vasta programação, porque nós também temos indicadores da primeira infância. Nós temos o programa Criança Feliz, que trabalha no atendimento às mães, às gestantes e também às crianças. E aí nós acompanhamos como é que está a questão da escolaridade dela, da escolarização, do desenvolvimento cognitivo dessas crianças através da nossa equipe de assistentes sociais, de psicólogos, de entrevistadores sociais, de visitadores. A nossa equipe do programa Criança Feliz se assemelha aos agentes comunitários de saúde. Eles são visitadores, então eles visitam as casas, eles fazem esses acompanhamentos. Tem uma série de indicadores que a gente precisa acompanhar e nós estamos, nesse mês, intensificando essas ações. As crianças estão atualizando o seu cartão vacinal, nós estamos verificando se essas famílias têm o cadastro único, nós estamos também agindo na questão do incentivo à amamentação, nós também estamos agindo na questão da saúde bucal através da escovação, aplicação de flu. Nós estamos ensinando as mães técnicas milenares, como, por exemplo, a Chantala e o Ofurô. São técnicas que a gente muitas vezes recebe em consultórios particulares e nós estamos oferecendo às mães dos nossos equipamentos, porque através desse contato direto com o filho, cria-se um vínculo muito grande. Eu fiz isso com meu filho e o nosso vínculo é muito forte. Então, nós queremos isso, nós queremos oferecer o melhor, né? Então, esse mês está acontecendo em todos os equipamentos sociais. Os pais, inclusive, estão aprendendo a fazer brinquedos educativos com coisas do dia a dia, então é muito interessante. Uma das oficinas mais concorridas é a oficina de primeiros socorros para pais. Por exemplo, situações que acontecem no dia a dia, como um engasgo, situação que acontece como uma queda. Então, o que fazer naquela hora, né? E pode ser fundamental, como, por exemplo, a questão da respiração. Então,
uma programação vasta, termina dia 31. Lá no Parque Municipal, vamos fazer um piquenique com os nossos mamães, com crianças, e estamos levando alegria para os nossos equipamentos sociais. Os CRAs, eles estavam, né, sem as atividades de grupo e agora estão retornando aos poucos através do nosso plano para que a gente consiga atender as famílias. Secretária, assim como as mulheres, as crianças, os idosos também sofreram bastante com o isolamento por causa da pandemia. Como é que vocês pretendem retomar esse atendimento à pessoa idosa aqui do Mossoró? Da mesma forma, isso que você falou faz muito sentido e eles estão assim querendo voltar a todo custo, mas a gente diz calma. A gente, como eu falei, os nossos trabalhadores da assistência começaram o processo de vacinação, tomaram a primeira dose, a segunda dose vai ser tomada em setembro. Então agora a gente vai voltar com os nossos grupos de idosos com 30% da capacidade em cada equipamento, tá? Então, para participar, os idosos, eles precisam ter tomado as duas doses da vacina. Precisamos preparar o espaço também com álcool em gel, com distanciamento. Então, você que é idoso, que faz parte de um grupo de idosos dos nossos equipamentos, procure o CRAS mais perto da sua casa, se informe sobre o retorno desses grupos. Para quem não consegue voltar agora, a gente vai continuar com as nossas ações remotas, porque também a gente teve a grata surpresa de que idosos também estão usando os celulares, né? Estão participando de alguns grupos, então a gente quer manter também essa atividade para quem não pode retornar para os nossos CRAs. Em relação à mulher, estamos no Agosto Lilás e existem também muitas ações que estão sendo realizadas, inclusive, não sei se é parceria que funciona, mas com a Guarda Municipal. Guarda Municipal, por causa da patrulha, né, Maria da Penha? Explica pra gente. Patrulha Maria da Penha, nós também, assim como... A gente trabalha muito integrado, então não poderia ser diferente. A Secretaria de Segurança estava montando uma programação e aí eu conversando com o Cleidinilson, estou também montando uma programação porque a gente tem o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher. Então vamos juntar a programação e foi maravilhoso. Lembra que eu falei que toda segunda-feira a gente leva a nossa equipe do Cadastro Único até uma comunidade rural? Então, a Patrulha Maria da Penha está também nas segundas-feiras acompanhando o projeto do Cadastro Único em ação. E é uma oportunidade incrível, porque ali comunidades pela primeira vez estão tendo oportunidade de conversar sobre violência, sobre formas de combate, sobre como fazer denúncia. A gente descobriu que muitas famílias, e em especial mulheres, tinham medo de falar com guardas municipais, né? Então, a Patrulha Maria da Penha chega para agregar, para explicar, né? O 153, o 180, né? Então, são números que devem ser acessados. Nós tivemos mais de 400 solicitações do acionamento da Patrulha Maria da Penha, então mostra que a gente tem um número significante. E aí tivemos a grata, além da Patrulha Maria da Penha, que está acompanhando o nosso Cadastro Único, a equipe do CRM está indo às unidades básicas de saúde para ter essa conversa, para dialogar com a comunidade, além de também ir para os nossos CRAs. E tivemos a grata surpresa de formalizar a questão da pedra fundamental da Casa da Mulher Brasileira, que é um importante equipamento da assistência que vai acolher essas mulheres. Então, fizemos o lançamento semana passada, a documentação encontra-se na Caixa Econômica e assim que essa documentação tramitar, a gente abre licitação para construir esse equipamento e a gente quer, no próximo ano, no primeiro semestre, já estar com esse equipamento funcionando. E aí, Carol, quero chegar aqui e dizer como é que vai estar, porque é uma casa, a primeira do Rio Grande do Norte, a primeira do interior do Nordeste, a receber uma Casa da Mulher Brasileira que vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas. Em relação, Janaína, a pessoas em situação de rua, como é que vocês vêm agindo nessa pandemia? Existiu uma ação em relação à questão do abrigo? Isso. E hoje, como está? Tá. Nós temos... as pessoas em situação de rua, eu fico muito à vontade para falar,
porque eu, por 2 anos, fui assistente social do consultório na rua. Então, eu trabalhei diretamente com as pessoas que estão em situação de rua. Conheço muitos pelo nome, sei da situação, sei da história. Eu digo muito que antes de trabalhar no consultório na rua, eram pessoas invisíveis, né? E a partir do momento que eu trabalhei, essas pessoas ganharam nome, ganharam história. E isso vem comigo. Então, as pessoas em situação de rua, no começo da pandemia, no ano passado, foi montado um abrigo social temporário que foi montado para atender as pessoas em situação de rua que precisariam fazer o distanciamento e ficar em casa, como todo mundo. Então, esse equipamento foi pensado, é um equipamento que é tipificado para situações de emergência, de calamidade. Então, ele foi pensado inicialmente para 3 meses, ele já está há 1 ano e meio. Hoje, nós temos apenas 5 pessoas nesse abrigo e ele está num processo sendo desmobilizado. O que é isso? Ah, secretária, vai tirar as pessoas, vai jogar na rua, não é nada disso. Esse abrigo ele foi criado com uma função específica. O abrigo para adultos ele não deve ser permanente, né, como centro de testagem. Ele foi criado para uma determinada ação e em um determinado momento ele foi transformado em outra coisa. Então, é nesse processo que a gente está trabalhando. As 5 pessoas que estão no abrigo atualmente, eles estão sendo feito um plano de trabalho com eles para que essas pessoas sejam encaminhadas para o mercado de trabalho, para que consigam um benefício, para que consigam... Alguns já têm, inclusive, benefício, então a gente está ajudando essa pessoa a encontrar um espaço para que possa ficar e que possa ter autonomia. Independente do abrigo, nós estamos com o SEAS, que é o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que faz esse atendimento na rua, literalmente. Nosso tempo já está quase acabando. Falo muito, né, Carol? Holanda. Muito assunto para a gente conversar. Muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, me coloco à disposição. Sempre que precisar, estarei aqui. Obrigado, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, secretária. Você de casa, bom final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência. Descanse no final de semana. Cuidado com a pandemia, ela não acabou. Se cuide. Ótima noite. Até lá.